Pregado no dia 7 de junho de 1891 por Charles Haddon Spurgeon, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Efésios 1, versículo 7. Leia o capítulo e observe cuidadosamente como o apóstolo vai até o final de tudo e começa com aquelas bênçãos primitivas, que eram nossos antes do tempo começar. Ele habita no amor divino de antigamente, na predestinação dele que ele resultou, e todo aquele abençoado propósito de nos tornar santos e impressíveis diante dele em amor, que foi compreendido no pacto da graça. Faz-no bem em voltar a essas antiguidades e essas coisas eternas. Você sacode algo da poeira do tempo, pois não mais caminha por suas eras inquietas, mas atreve-se à gloriosa eternidade, onde os séculos não parecem mais do que folhas caídas pelo caminho. Milhares de anos são menos do que uma gota de balde em comparação com o tempo de vida do Todo-Poderoso. Quão sublime é subir em contemplação ao Deus eterno e à câmara do conselho eterno, e ver o coração de amor batendo para o povo escolhido antes de todos os tempos, e a mente infinita de Deus planejando e propondo o bem deles. Depois que o apóstolo tocou brevemente nesse assunto, ele começou a falar de bênçãos presentes, questões de experiência real, e ele começou dizendo: em quem temos a redenção. A graça do passado eterno é uma questão de fé, mas aqui está algo que está ao nosso alcance e prazer. No outro acreditamos, mas isso nós realmente e literalmente recebemos. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E aqui deixe-me dizer que coisa encantadora é lidar com a divindade experimental, não com teorias, mas com fatos. Grandes fatos que são caros a você, porque foram trabalhados em você. E você não foi apenas um espectador encantado deles, mas você foi o sujeito e objeto deles, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Não esperamos por isso, mas temos. Não apenas pensamos assim, mas sabemos que o temos. Somos redimidos, estamos livres da escravidão, fomos perdoados e não estamos mais sobre a condenação. Neste momento, como Deus me ajudará? Devo me debruçar sobre o perdão dos pecados. Não temos tempo para mergulhar nas profundezas do propósito eterno, nem mesmo para mergulhar na doutrina completa da redenção. Mas como a andorinha com sua asa toca o riacho e então sobe e se afasta, assim devo ser com meu pensamento neste momento. Um mero toque do rio da água da vida será uma bênção para mim, e ao lançar um pouco de spray sobre você, espero que também o refresque, que o Espírito Santo ajude em nossa meditação. A primeira observação tirada distintamente do texto é esta, que o perdão dos pecados é uma grande bênção. O apóstolo mencionou isso, se você observar, entre as grandes coisas de Deus, seu amor eletivo, sua adoração de nós por Jesus Cristo, sua aceitação de nós no amado, lado a lado com essas misericórdias colossais. Ele coloca estas que temos o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da sua graça. Esta é uma bênção de grande estatura, pois marcha com os gigantes da eleição e adoção. Destaque-se preeminentemente diante de nós neste momento. O que é esse perdão dos pecados? Muitas vezes na conversa popular, supõe-se que o principal pensamento do pecador perdoado é que ele escapou do inferno. A salvação significa muito mais do que isso, e isso significa ainda é um mantido em segundo plano, mas ainda assim começarei com o resgate da punição, pois se o pecado for perdoado, a pena é extinta. Não seria possível para Deus perdoar e ainda punir. Isso seria um perdão totalmente indigno de Deus, seria de fato nenhum perdão. Temos certeza de que o castigo eterno do pecado declarado nas Escrituras nunca acontecerá ao homem que é perdoado. Quando a transgressão é removida, a alma fica isenta no tribunal de Deus, e não pode haver mais penalidade. Eu te absolvo, diz o grande juiz. Isso carrega consigo peso, de modo que um homem que é perdoado é inocentado da punição que deveria ter suportado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No entanto, o favor divino restaurado é um resultado ainda mais brilhante do perdão para muitos. Falando de minha própria experiência, enquanto eu estava sob convicção do pecado, tive menos apreensão da punição do pecado do que do próprio pecado.
Não sei se estremeci com muita frequência ao pensar no inferno. Eu fazia sempre que ele me vinha à mente. Mas quando eu estava nas mãos do Espírito Santo, como o espírito de escravidão, me convencendo do pecado, meu grande problema era que Deus estava zangado comigo, de maneira adequada e correta. Lamentei por ter ofendido meu Criador, por ter entristecido o Deus vivo, por ter pecado contra a sua justa vontade, e por não poder me alegrar em seu favor, nem me bronzear em seu sorriso. Senti que era certo da parte do Santo Deus ficar descontente comigo. E eu acredito que a grande alegria do perdão para o crente é que Deus tirou sua raiva dele. Eu te louvarei todos os dias, agora tua raiva se afastou. Pensamentos confortáveis surgem do sacrifício sangrento. Embora você estivesse com raiva de mim, sua raiva se afastou e você me confortou. Perdão significa isso entre os homens. Uma pessoa se entristeceu e me prejudicou. Eu me sinto ferido em minha mente sobre isso. Quando eu perdoo, não me sinto mais triste ou zangado com ele. Penso nele como antigamente e nos damos bem. Se o meu perdão for genuíno, e no caso de Deus é enfaticamente assim, então não resta ressentimento. O crime é como se nunca tivesse sido cometido. Digo à pessoa que me fez mal: pega uma esponja e limpa tudo da louça, dê-me sua mão, vamos ficar como estávamos antes. O perdão do pecado por Deus é assim. Ele apaga o pecado como o oriental apaga com seus lápis o registro feito em uma taubinha de cera, de modo que nenhum traço dele permanecerá. Ele sorri onde mais deveria ter franzido a testa. Ele dá o amor complacente onde mais deveria haver indignação e ira. Você não acha que esta é a maneira mais doce de olhar para o perdão dos pecados? Se você está neste momento sobre trabalho legal, sentindo as torturas de uma consciência culpada, você apreciará muito esse perdão. No caso do pobre pródigo penitente, foi o beijo do lábio de seu pai, foi sua restauração ao coração de seu pai, foram as palavras animadoras do amor de seu pai que constituíram para ele a mais doce fragrância da rosa do perdão. Sim, o Senhor Jesus Cristo veio para que nós, pobres e culpados, sejamos restaurados ao favor de Deus e andemos conscientemente na luz de seu semblante, porque o pecado foi removido. Você não acha que esta é a maneira mais doce de olhar para o perdão dos pecados? Esse perdão do pecado, sendo desse caráter completo e doce, envolvendo tanto a reversão da penalidade do pecado quanto o fim da distância que se entrepôs entre nós e Deus, traz consigo a remoção de muita angústia e tristeza do coração. Não creio que possa haver dor fora do inferno que seja mais terrível do que de suportar do que as feridas da consciência. Lemos que o coração de Davi o feriu, e acredita em mim, o coração pode golpear como uma maçã de ferro, e golpear onde a contusão é sentida intensamente. Entregue-me ao poder de um leão que ruge, mas nunca me deixe cair sobre o poder de uma consciência culpada desperta. Sim, tranque-me em uma masmorra escura, entre todos os tipos de criaturas repugnantes, cobras e répteis de todos os tipos, mas não me entregue aos meus próprios pensamentos, quando eu sou consciente de que sou culpado diante de Deus. Este certamente é o verme que não morre e o fogo que não se apaga. Não falo agora do que apenas ouvi falar, embora se você ler Graça Abundante de Sr. Bunyan, você encontrará um relato impressionante disso lá, mas falo do que senti em minha própria alma. Nenhuma dor corporal pode rivalizar por um momento com o sentimento agonizante do coração, quando os ferros quentes da convicção queimam seu caminho através da alma. Quando Deus estabelece a consciência e a torna um alvo para suas flechas, eles bebem o sangue vital do nosso espírito, até que clamamos e nos perguntamos como tal angústia pode atingir uma criatura tão insignificante. Nossa alma parece um copo muito pequeno para conter tal oceano de miséria, um campo muito estreito para uma batalha tão cruel. Não é o Senhor o autor da miséria, mas Ele está desistindo de nós por um tempo, para que possamos nos encher de nossos próprios caminhos e aprender a amargura do nosso próprio pecado. Quando o Senhor vem a nós com a palavra de perdão, essas tristezas desaparecem como a névoa da manhã quando o sol nasce. Ainda lamentamos pensar que pecamos, mas aquele remorso corrosivo, aquela bruta e comendo o fígado, é ferido pela morte, e o homem respira esperançosamente novamente. Embora a penitência permaneça, o tormento é removido de mim quando Deus me perdoa. Deixe-me dizer aqui que o perdão total do pecado, desfrutado conscientemente, não apenas tirará um peso enorme da alma, mas também inspirará no coração uma grande alegria. Quando você sabe que o pecado está perdoado, você não pode ficar triste como antes. O pensamento do perdão perfeito
Se apenas preenche o espírito, expulsará a melancolia e removerá a apatia. Isso fará o coxo pular como um cervo. Ele ainda pode ser coxo, mas pulará como se não fosse. E a língua do mundo, mesmo que não seja treinada para falar, será levada a cantar sobre a graça gratuita e o amor moribundo. Quando os pensamentos se concentram no gozo do completo perdão, na plena recepção do favor divino e na eliminação do pecado, então o coração é elevado aos subúrbios do céu. Meus queridos ouvintes, vocês sabem do que eu estou falando. Alguns de vocês sabem, bendito seja o nome do Senhor, mas tenho que alguns de vocês não. Você nunca pode conhecer a doçura da misericórdia até que tenha provado a amargura do pecado. Você nunca saberá como a graça pode curar até que tenha sentido como o pecado pode ferir. Não há roupa para você até que você seja despojado. Não há como torná-lo vivo até que você seja morto. Não há como preenchê-lo até que você esteja vazio. O Senhor enche de bens os famintos, mas despede vazio os ricos. O próprio Deus nunca o confortará até que você seja levado ao desespero. E se você já chegou a isso, é um grande privilégio para mim poder dizer-lhe que o fato do perdão dos pecados não é apenas uma doutrina do credo, mas é uma promessa da palavra de Deus. Creio no perdão dos pecados. Isso não é uma mera fórmula, mas um fato realizado comigo. Remoção da penalidade, remoção da ofensa de Deus contra nós, limpeza de todas as águas turvas dentro do coração e a criação de alegria e paz por meio da reconciliação perfeita com Deus. Este é um relato resumido do perdão do pecado e é uma bênção vasta e rica. E agora, em segundo lugar, o perdão dos pecados está ligado à redenção pelo sangue. Tome o texto: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A redenção e o perdão estão tão juntos que parecem ser a mesma coisa. Certamente eles estão tão entrelaçados que não há como ter um sem o outro. Você pergunta, como é que sempre deve haver redenção pelo sangue, a fim do perdão do pecado? Chamo sua atenção para a expressão, redenção por meio de seu sangue. Observe, não é a redenção por meio de seu poder, é por meio de seu sangue. Não é a redenção por meio de seu amor, é por meio de seu sangue. Isso é insistido enfaticamente, pois para o perdão dos pecados é a redenção por meio de seu sangue, como você tem repetidamente nas Escrituras. Sem derramamento de sangue não há remissão. Mas eles dizem que a substituição não é justa. Alguém disse outro dia que lançar o pecado sobre Cristo, tratá-lo como culpado e deixá-lo morrer pelos injustos não era justo. Tanto o objeto contínuo dizendo que Deus perdoa os homens livremente e sem qualquer expiação. A esse sábio crítico eu perguntaria, isso é justo? É justo passar por violações da lei sem penalidade? Por que qualquer lei? E por que os homens deveriam se importar em mantê-lo ou quebrá-lo? Foi afirmado por este crítico que Deus, por causa de seu amor sem limites, tratou o homem culpado como se ele fosse inocente. Eu perguntaria, se isso está certo, onde está o erro de Deus em nos tratar como inocentes por causa da justiça de Cristo? Atrevo-me a afirmar que o perdão é desnecessário, se não impossível, sobre a teoria de que o homem, embora culpado, é tratado como se não fosse culpado. Se todos são tratados da mesma forma, sejam culpados ou inocentes, por que alguém deveria desejar o perdão? Foi fácil responder a calvinistas, mas eles realmente não valem a pena responder. É sempre suficiente para mim se eu encontrar uma verdade ensinada nas Escrituras. Não peço mais nada. Se não entendo, não estou particularmente ansioso para entender, mas está na Escritura e creio. Gosto daquelas verdades graciosas e duras da Bíblia, que não posso quebrar com o martelo do meu entendimento, pois nela laço os fundamentos da confiança da minha alma. É assim, que isso representa uma resposta suficiente a todos os opositores. E é assim se pensarmos nisso, porque isso reflete grande honra para Deus. Eles dizem que Deus simplesmente perdoe o pecado e acabe com ele. Mas onde então estava a sua justiça? Não deve o juiz da terra fazer o certo? Ele ameaçou o pecado com punição. Se ele não executar sua ameaça, o que acontecerá? Podemos ter certeza de que ele cumprirá sua promessa. E se ele quebrar sua palavra de uma maneira, não poderia quebrá-la de outra? Se todo o Senhor não executasse a penalidade que ele ameaçou pecar, não pareceria que ele cometeu um erro ao ameaçar uma penalidade? Não pareceria que ele havia sido muito severo no início e depois teve que superar, recuperar e revisar seu próprio julgamento depois? E será isso? Não se pode supor que afinal Deus fez muito barulho por nada e que ele estava realmente brincando com os homens quando o ameaçou com um castigo terrível por causa do pecado.
Deve Deus dizer sim e não? Ele não deve falar e não falar? Isso está de acordo com a loucura do homem. Às vezes, pode até ser sábio para um homem falível reverter sua palavra e retratar sua declaração. Mas com Deus isso não pode ser. É necessário para a defesa de sua própria justiça, sua sabedoria e sua santidade, que ele não renuncie a uma de suas ameaças, mais do que a uma de suas promessas. E uma vez que é justo que o pecado seja punido, e que embora o pecador seja permitido, em maravilhosa misericórdia, ficar livre é sábio e justo que outro interfira, o próprio ser de Deus interfira, e suporte o pecador, o que é devido à justiça do Altíssimo. Além disso, amados, esse pecado não deve ser perdoado sem uma expiação. É para o bem-estar do universo. Este mundo é apenas uma partícula em comparação com o universo de Deus. Não podemos sequer imaginar as multidões de seres sobre os quais o grande legislador tem domínio. E se pudesse ser sussurrado em qualquer lugar desse universo que neste planeta Deus adulterou a lei, anulou a justiça ou fez qualquer coisa de fato para salvar seus escolhidos, de modo que jogou suas próprias ameaças nas costas e desconsiderou sua própria ordenança solene. Ora, este relatório atingiria os alicerces da multidão eterna. Deus é injusto em alguma caverna? Então como ele pode julgar o universo? Que criaturas então temeriam a Deus quando soubessem que ele poderia jogar rápido e soltar a justiça? Seria uma calamidade ainda maior do que o próprio inferno que o pecado ficasse impune. As próprias rédeas da ordem moral seriam arrancadas das mãos do grande cocheiro. E não sei que mal aconteceria. O mal teria então subido ao alto trono de Deus e se tornaria supremo em todos seus domínios. É para o bem do universo, através dos tempos, que no perdão dos pecados haja redenção pelo sangue. Que os amantes da anarquia cavilem sobre isso, mas que os homens bons aceitem o sacrifício do Filho de Deus com alegria como grande estabelecimento da lei e da justiça. Além disso, isso também é feito para nosso conforto e como garantia de coração. Eu protesto diante de todos vocês que se eu tivesse alguma certeza, quando estava sobre a convicção do pecado, de que Deus poderia me perdoar completamente sem qualquer expiação, isso não teria me dado nenhum tipo de satisfação, pois minha consciência estava julgando a mim mesmo e senti que se estivesse no trono de Deus deveria me condenar ao inferno. Mesmo que eu pudesse obter um conforto temporário da noção de perdão, a parte da expiação, a questão surgiria depois: como isso é justo? Se Deus não me castiga, deve fazê-lo. Como se ele pudesse fazer o contrário. Ele deve ser justo, ou não é Deus? Deve ser um pecado, como eu trago a punição sobre mim mesmo. Nunca, até que eu entendesse a grande verdade da morte substitutiva de Cristo, minha consciência poderia ter um momento de paz. Se uma expiação não fosse necessária para Deus, certamente foi necessária para mim. E parece-me necessário para toda consciência que é razoavelmente instruída quanto à certeza absoluta de que o pecado envolve tristeza merecida, e que toda transgressão e toda iniquidade deve ser sua justa recompensa. Era necessário para a paz perpétua de toda consciência iluminada que a expiação gloriosa fosse fornecida. Além disso, o Senhor pretendia nos salvar de maneira segura para a promoção de nossa futura reverência à lei. Agora, se o pecado tivesse sido apagado tão prontamente e nada mais fosse dito sobre ele, que efeito isso teria sobre nós no futuro? Eu penso que todo aquele que sentiu o peso do pecado e ficou ao pé da cruz e ouviu os gritos do grande sacrifício e leu a ira de Deus contra o pecado escrita em linhas vermelhas sobre a pessoa abençoada e perfeita do inocente Salvador. Cada uma dessas pessoas sente que o pecado é uma coisa terrível. Você não pode brincar com a transgressão depois de uma visão do Getsemane. Você não pode rir disso e falar sobre a pequenez de seu demérito. Se você já esteve no Gólgota e ouviu o grito Eli, Eli, lama sabachthani. A morte do Filho de Deus na cruz é a maior de todas as lições morais, porque é uma lição que afeta a própria alma do homem e muda toda a sua ideia de pecado. A cruz o endireita da torção desesperada que o pecado lhe deu no início. A cura da queda do primeiro Adão é a morte do segundo Adão. A graça do segundo Adão que chega até nós por meio de seu grande sacrifício. Amamos o pecado até vemos que ele matou nosso melhor amigo e então detestamos cada vez mais. Digo novamente que seu grande pai o perdoou e disse: não há nada nisso, siga seu caminho, está tudo acabado. Você teria perdido aquela fonte mais graciosa de vida santificada que agora você encontra nas feridas daquele que tomou o pecado detestável para você e fez da obediência perfeita.
mesmo até a morte e o assunto da admiração de sua alma. Agora você deseja ser para o grande Pai, em sua medida, o que o seu grande Redentor foi para ele quando ampliou a lei e a tornou honrosa. Isso não é um benefício insignificante. Ó amados amigos, eu bendigo o Senhor neste momento, pelo perdão do pecado através da redenção pelo sangue. Há algo que vale a pena pregar nesta verdade. Você pode viver disso, você pode morrer nele. Estou constantemente, quase todas as semanas, no leito de morte de nosso membro aqui. Somos uma igreja tão grande que um de nós, ou dois, por semana estão indo para casa. Quando começamos a falar sobre o precioso sangue de Jesus, o sangue da aliança eterna, você deve ver o brilho do olho moribundo. Eu observo a quietude do espírito que parte. E quando meus queridos amigos seguram minha mão, seu testemunho é invariavelmente: eis, Jesus é a rocha de nossa confiança, e tudo está bem. Ó Senhor Jesus, segura tua cruz diante dos meus olhos que se fecham. Ó bendito Redentor, o que fará um homem na morte que não tem a tua morte como a morte de seu pecado? Como pode viver um homem que nunca te viu dar a vida em seu lugar, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus? O que quer que outros possam dizer, vamos repetir nosso texto com solene segurança, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão do pecado. Terceiro, mas agora em terceiro lugar, o texto é muito claro sobre isso, como sobre os outros dois pontos. O perdão do pecado ainda é uma questão de graça, e de graça muito grande. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Admito que o perdão dos pecados da parte de Deus é uma questão de justiça, agora que a redenção pelo sangue foi consumada. O homem acredita, o homem confessa seu pecado, e está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O sacrifício é tão grande que tira o pecado com justiça e é perdoado com justiça. Mas observe isto, o ato de Deus em perdoar não é um ato menos gracioso, porque em sua infinita sabedoria, ele planejou o que é inquestionavelmente justo. Se alguém fizer essa afirmação, será chamado a prová-la, e eles podem provar isso. O perdão é o mais gracioso para nós que não nos vem de uma maneira injusta. Vemos a grande prudência e sabedoria de Deus ao planejar o método pela qual ele pode ser justo e justificador daquele que crê. Esses pensamentos e planos da parte de Deus são sinais de grande amor por nós. Amados, é somente pela graça que somos justificados. No entanto, o fato de essa graça ser exercida de maneira justa faz com que a graça não seja menor, mas manifestamente mais graciosa. A morte de Cristo, a redenção pelo sangue, em vez de velar, a graça de Deus apenas a manifesta. Coloque a coisa antes de suas próprias mentes. Suponha que alguém o tenha ofendido e você diga: não pense mais nisso, está tudo perdoado. Muito bem, isso é gentil da sua parte e louvável. Isso mostra a graciosidade do seu caráter. Mas suponha por outro lado que você estivesse no cargo de juiz e se sentisse compelido a dizer: estou suposto e estou disposto a perdoá-lo. Mas sua ofensa resultou em tais e tais danos, e todas essas coisas devem ser esclarecidas. E embora eu vou te dizer o que eu vou fazer, eu mesmo limparei, eu suportarei o resultado do seu pecado para que meu perdão seja visto como mais seguro e completo. Eu pagarei a dívida em que você tem que se envolveu. Eu irei para a prisão para a qual você deveria ir, como consequência do que você fez. Sofrerei o efeito de seu erro em vez de condená-lo e sofrê-lo. Bem, agora o perdão que tanto lhe concede manifestaria sua graciosidade muito além e muito mais do que aquele que não lhe custa nada, além de uma boa vontade e um coração terno. Oh, se for assim! Deus, o governante divino, o juiz de toda a terra, diz ao homem culpado: eu perdoarei, mas é imperativo que minha lei seja cumprida. Isso não pode ser feito exceto pela morte do meu querido filho, que é uma comigo, que é o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, que deseja ficar em seu lugar e reivindicar minha justiça, sofrendo a penalidade devida a você. Então eu digo que a graça de Deus é 1000 vezes mais claramente mostrada do que pelo perdão gratuito que o pensamento moderno implora. Perdão que custou a Deus mais do que lhe custou para fazer todos os mundos, que lhe custou mais do que admirar todos os impérios de sua providência, que lhe custou seu filho unigênito e custou a esse filho único uma vida de tristeza e uma morte de angústia indescritível e imensurável. Digo que esse perdão é preeminentemente gracioso. O amor é mais demonstrado nisso, infinitamente mais, do que uma mera palavra e um aceno de mão, que dispensaria o pecador sem qualquer tentativa de sacrifício expiatório. Além disso, amados,
Lembre-se sempre disso, que é na aplicação da redenção e no perdão pessoal de qualquer pecador, por meio do sangue de Jesus, que a graça de Deus é melhor vista por esse pecador. Para cada um, o perdão por meio do Senhor Jesus vem, não apenas de acordo com a graça, mas de acordo com as riquezas de sua graça. Eu posso entender que Deus deve perdoá-lo todos vocês. Eu poderia ouvi-lo com plena fé, isso não me surpreenderia, mas que ele me perdoe, que eu tenha o perdão dos pecados e a redenção pelo seu sangue. Isso me surpreende. Eu acredito que qualquer pessoa sobre o senso de pecado vê mais da graça de Deus em sua própria salvação do que na salvação de qualquer outra pessoa. Ele pode estar bastante consciente de que nunca foi um ladrão, um bêbado ou um assassino, e no entanto, quando ele olha para isso, pode ver as razões pelas quais o perdão do pecado, em seu caso, deve ser mais notável do que no caso de um bêbado, ladrão ou assassino. Pode haver elementos em seu próprio caso que podem fazê-lo parecer ter pecado ainda mais gravemente do que os transgressores declarados, porque ele transgrediu contra uma luz maior, com menos tentação para isso e com uma presunção mais terrível de rebelião contra o Altíssimo. O fato de Jesus ter morrido é uma graça indescritível, mas que ele me amou e se entregou por mim, isso é graça avassaladora, e fez o herdeiro do céu dizer com ênfase: bendito seja Deus, porque em Jesus tem uma redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas de sua graça. Você não sente neste momento que você foi perdoado, que nada além das riquezas da graça de Deus poderia ter perdoado você? Nenhuma graça escassa poderia ter fornecido uma expiação igual às suas iniquidades. A pobreza da graça teria deixado você arruinado por sua dívida de pecado. As riquezas da graça eram desejadas, e as riquezas da graça estavam chegando na redenção pelo sangue e no perdão completo, perfeito e irreversível que Deus lhe deu no dia em que você creu em Jesus Cristo, seu Salvador. Que o Espírito Santo ajude a cantar a graça de Deus hoje e todos os dias. Até agora eu trouxe você então em 3 observações. Por favor, siga-me no quarto, no qual não demorarei. Em quarto lugar, este perdão de pecado é desfrutado por nós agora, em quem temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza de sua graça. Lembro-me do espanto com que me sentei em uma reunião de ministros e ouvi um, que professava ser um pregador do Evangelho, afirmar que não achava que qualquer um de nós pudesse ter certeza de que foi perdoado. Arrisquei-me imediatamente a dizer que tinha certeza, e fiquei satisfeito, mas não surpreso, ao descobrir que outros ousavam dizer o mesmo. Espero ter centenas diante de mim que desfrutem da mesma segurança. Irmãos, se não houver consciência de que o perdão do pecado é possível, como pode haver descanso para a consciência? No entanto, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que descanso é possível ao condenado? Você pode ir para a cama esta noite, com seus pecados não perdoados. Alguns de vocês podem ter a imprudência de fazer isso, mas eu não ousaria fazê-lo. Veja onde você está. Dentro de um momento você pode estar morto. Nesse momento você estará no inferno sem esperança. Em um único instante você pode estar eternamente perdido. Você pode suportar o pensamento. Nossa respiração tem apenas que parar, ou o coração parar de bater. Instantaneamente a vida acaba. Como você pode estar em paz enquanto o pecado não é perdoado? A menos que o pecado tenha enlouquecido os homens, eles nunca descansariam até que fossem limpos de seus pecados. Não pode haver descanso verdadeiro sem a consciência do perdão. No entanto, esse descanso é prometido. E a seguir, onde poderia ver aquele grande amor nos corações de homens e mulheres, sobre o qual lemos nas Escrituras? Ela que lavou os pés do Salvador com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Ela teria feito isso se não soubesse que estava perdoada. Ela amou muito porque muito a perdoou. E o estímulo, o zelo, o fervor que estimula um homem em seu serviço e sofrimento pelo Senhor Jesus deve surgir da consciência de que o Senhor fez grandes coisas por ele e da conclusão de que, portanto, ele deve fazer grandes coisas para o seu Senhor. Certamente você roubou o cristianismo de sua mais alta força moral, se você negou a possibilidade de saber que está perdoado. Além disso, onde há algum testemunho do poder da graça, nós que viemos pregar para vocês podemos ser mentirosos para vocês, se nós mesmos nunca provamos e manuseamos a graça perdoadora. De qualquer forma, vendemos a vocês o evangelho de segunda mão,
que nunca testamos e provamos por nós mesmos. E se eu não soubesse em minha própria alma que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, como eu poderia ousar enfrentá-lo com a mesma mensagem do Evangelho? Não tenho audácia o suficiente para lhe dizer o que pode ser ou não, sobre o que o mesmo não tenho certeza. Deus, conceda-me a graça de quebrar pedras ou veres, chaminés, antes de vir e contar-lhe uma fábula astuciosamente inventada, uma história sobre a qual não tenho certeza, derivada do conhecimento pessoal. Eu poderia dizer a você: eu ouso dizer que há pão, mas eu mesmo estou com fome. Nunca comi um bocado da provisão que ofereço a você. Pense em como eu digo a alguém que está morrendo de sede, a água viva fluindo da rocha, mas pessoalmente estou com sede. Você pode me dizer imediatamente: então vá para casa, para sua casa, e da próxima vez que aparecer, certifique-se de que da verdade do que nos diz. Servos não serdes. Não havemos de crer? Amados, há milhares, há dezenas de milhares. Ainda há na terra que sabem que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar os seus pecados. E há miriades no céu que passaram para a sua felicidade, confiantes de que haviam sido perdoados e cantaram na terra a mesma canção que cantam no céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Eles lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Eles sabem disso, não tem dúvidas. Muitos de nós sabemos disso aqui e nos regozijamos com isto neste momento. Caro amigo, o que você daria para ter essa certeza? Você pode ter isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê nele, justificado, é livrado de todo o pecado. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Oh, que a graça de Deus possa levá-lo a rejeitar todas as outras confidenciais e a entregar seu espírito culpado aos pés de Jesus. Então você deve seguir seu caminho regozijando-se de que você também conosco pode dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Em quinto lugar, e este é apenas um breve capítulo, mas é um ponto que não deve ser deixado de fora, o perdão dos pecados nos liga a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto novamente. Sangue. Bom, fora de Cristo, quando somos perdoados, irmãos, quando temos perdão, porque quando estamos nele, em quem temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão do pecado. Ó filho de Adão, vivendo sem Jesus, ouça e tome cuidado. Enquanto estiver fora de Cristo, você deve carregar seu próprio fardo, até que ele o esmague até o pó. Mas assim que você toca a batinha de sua roupa, há um elo de conexão. E se você pode subir disso para segurá-lo pelos pés, a união é mais próxima. E se você puder se tornar como Simeão, que tomou em seus braços, então você pode clamar: meus olhos viram a tua salvação. Quando você tem Cristo ao máximo, você tem graça ao máximo. É como você está em Cristo em conexão e comunhão com Cristo, que você receba o perdão do pecado, pois todo o perdão está nele. Você vê isso? Em quem temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão do pecado. O perdão está tanto em seu ofício e em sua obra, mas em si mesmo. Tu tens o perdão do pecado, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele apagou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Receba a Cristo e você terá a prova, a evidência, a soma, a substância do perdão perfeito. Se tu aceitas o amado, tu és aceito no amado. Quando tu estás nele, então tu és perdoado, mas teu perdão está somente nele. Amados, todos os dias, ao irmos novamente a Deus em busca de um sentimento de perdão, deixe-nos saber que nunca poderemos obtê-lo, exceto quando vimos ainda vendo Cristo. Percebo que alguns crentes, quando ficam um tanto enfadonhos e frios, começam um trabalho de autoexame. Isso pode parecer muito adequado, mas é um trabalho monótono. Não acredito, queridos amigos, se vocês forem muito pobres, se algum dia ficarão ricos vasculhando todos os seus armários vazios. Se tiveres muito frio e você não tiver brasas no porão, você não se aquecerá entrando no porão e vendo que não há nada abaixo, exceto um buraco de carvão vazio. Não. Se nossas graças devem ser revividas, devemos começar com a consciência renovada de perdão por meio do sangue precioso. E a única maneira de obter esse sentimento de perdão é ir para a cruz novamente, assim como fomos no primeiro. Às vezes me pergunto se você não se cansa da minha pregação, porque não faço nada além de martelar este prego. Eu o enfiei na cabeça e dei a volta para outro lado para agarrá-lo, mas ainda continuo nisso. Comigo é ano após ano. Ninguém senão Jesus.
Ó, grandes santos, se vocês superaram a necessidade da confiança de um pecador no Senhor Jesus, vocês superaram seus pecados, mas também superaram sua graça e sua santidade os arruinou. Aquele que tem a mente de Cristo dentro de si ainda deve vir ao seu Senhor, assim como lhe veio no início. Confesso francamente que ainda clamo ao Senhor Jesus Cristo. Nada em minha mão eu trago, simplesmente a tua cruz eu me carrego, eu me agarro. Ainda assim, até hoje não tenho redenção em mim mesmo, mas somente em Jesus. Não sou despachante de uma polegada quanto ao fundamento de minha confiança. Não é assim com você? Ainda não dizemos de Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Até hoje não encontramos motivos para perdão em nós mesmos. O precioso sangue ainda é o nosso único apelo. Perdidos e condenados, estamos separados da única oferta de nosso grande sumo sacerdote, mas limpos e justificados estamos nele. Ó, quão doce é ver o fluir de meu sangue expiatório, com certeza divina sabendo, ele fez minha paz com Deus. Você conhece a história do pobre peredeiro que caiu, e quando levantaram ficou tão ferido que trouxeram um ministro até ele, que inclinando-se sobre ele disse: meu caro, você tem um tempo de vida muito curto. Rogo-lhe que faça as pazes com Deus. Para a surpresa do ministro, o homem abriu os olhos e disse: fazei as pazes com Deus, Senhor. Foi feito para mim há quase 1900 anos, na cruz do Calvário, por aquele que me amou e me deu. Ele mesmo por mim. Ó, que alegria isso cria no coração. Sim, é em Jesus que a paz é feita. Efetivamente feita. Feita para mim, feita para você, feita para todos os crentes. Em Jesus está a perfeita redenção. Em Jesus o perdão é concedido e proclamado, apresentado e selado na consciência. Vai e viva em Jesus. Viver com Jesus, vive em Jesus, nunca se afaste de Jesus. E que Ele seja mais querido para vocês do que os dias de suas vidas. Bendito seja o seu adorável nome. Amém e amém.